tenho... Minha teoria é essa. A minha teoria, cara, ela vai um pouco na linha de vocês, mas de uma forma um pouco mais, como é que eu posso dizer? Menos espiritual. Eu tenho uma impressão de que esses 2 anos de pandemia acelerou um processo de amadurecimento muito rápido das pessoas. Né? Tipo, Isso é verdade. a galera, em 2 anos, amadureceu, 5. Só que eram 5 anos que ela era para ela ter amadurecido há 5 anos atrás. Então, a pessoa tava ali cultivando sei lá, uma imaturidade ou uma adolescência empurrando com a barriga, veio a pandemia e disse, o tempo tá passando. E essa pessoa precisou apressar esse amadurecimento. E quando voltou, isso é a impressão minha. Eu tenho a impressão de que ela começou a achar que igreja já não era o lugar dela. E que o lugar dela era já trabalho, era já a faculdade, porque ela precisava preparar a vida e aquela realidade era uma realidade de quando ela era jovem. Eu tenho muito isso, que eu acredito que as pessoas que vão embora da igreja, elas, de alguma forma, tendem a acreditar que a caminhada na igreja é uma fase da vida, e não parte da própria vida, saca? Como se ela viveu ali no período de juventude, ela tá criando os primeiros vínculos, né, sociais, fora da escola. Na escola eu tenho os meus amigos. E aí, em casa eu tenho os meus primos, mas quando eu não tô nem em casa e nem na escola, eu tenho novos amigos aqui que é da igreja, que é quase amigo de fora de casa e tal. E aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai abrindo mão disso. E eu tendo a acreditar que as pessoas, de fato, algumas delas, né, pensam assim, de que a igreja foi uma fase da vida delas e que agora, por elas estarem mais maduras ou mais preocupadas com outras coisas, elas deixaram isso de mão real, assim, sabe? E aí, esse é um dos motivos da gente ter começado esse projeto, por exemplo, da Não Pode. Que é, quando a gente viu que os movimentos estavam muito parados, inclusive Geração, que a gente sofreu pra caramba. O ano de 2022 foi prática... A gente começou um ano, né? A gente fez o retiro de reciclagem do início do ano. Que não é nem reciclagem, não. Retiro de silêncio. Reciclagem? Esse pessoal quer explicar logo, tá vendo? A gente fez o fio de ouro. Mas a gente fez o retiro de silêncio no início do ano. A gente tinha um retiro engatilhado. E esse retiro, ele não acontecia de jeito nenhum, né? E tentava e não ia, mas sempre tinha ali uma prioridade na frente, alguma coisa assim, e foi um ano praticamente estéril de missão. Só que, ao mesmo tempo, foi um ano em que as pessoas que foram fiéis, né, ficaram fiéis à igreja, não à geração específica, mas à igreja, elas continuaram dentro das pastorais, elas continuaram indo pra missa. Então, tinha uma galera que entendeu o recado daquele apostolado que foi criado, né? Nas adorações do Já, nas adorações do Halley, nas nossas formações. Teve uma galera ali que a semente fincou e ela criou raiz, né? E, cara, se a gente observar as primeiras semanas, ou melhor, os primeiros meses da pandemia, eu vi um mover muito incrível, porque se eu abrir o Instagram, era 5 lives, e as 5 lives era de oração, cara. Era a gente conversando, era a gente evangelizando, e aos poucos foi esfriando. Foi minguando. Exatamente. Eu lembro que a gente começava uma live que abria 30 pessoas, que pra gente era estourando. Nosso humilde perfil, 30 pessoas numa live era muito experiente. O quê? E aí, quando foi pras últimas, tinha o host, a pessoa convidada. A pessoa convidada e mais 3 pessoas. E era isso. E às vezes era o outro celular da pessoa que tava. Às vezes era a pessoa que tava do lado dela, aqui, opa, manda uma pergunta. A pessoa digitava a pergunta aqui. Era isso. Era sobre isso. E aí a gente começou, o Jovecida é inquieto, né? Tem um formigão, graças a Deus. Um problema seríssimo. Se eu tenho o sotaque do Espírito Santo, o Jovecida tem o formigão do Espírito Santo. O formigão do Espírito Santo. E ele faz as coisas. E aí ele... Mano, e se a gente fizesse um podcast mesmo pra trazer vida pra esse negócio, sabe?
Tipo, pô, tá todo mundo morto, todo mundo meio e tal. Aí qualquer conselho que você leva é tipo, cara, o que eu faço? Oração. Falar. Tipo, que é o grande segredo, mas tipo, você não encoraja ninguém a rezar dizendo, você precisa rezar. A pessoa, tipo, irmão, É tão borocochô, né? a pessoa precisa saber que oração dá um fruto como esse, sabe? Exatamente. Que oração, ela Eu quero reverbera no coisas teu trabalho. práticas. Exato. E tipo, a oração, ela reflete no teu trabalho. Quando você ora e tá em contato com Deus, o teu trabalho muda. Quando você ora e tá em contato com Deus, a tua família cresce de... Foi mal, gente, eu tava batendo aqui. A tua família, ela cresce numa direção muito louca, saca? Quando você ora e tá em contato com Deus, as coisas que seriam essas outras preocupações, elas ganham um aparato mesmo, elas ganham um suporte que não volta, sabe? É de fato subindo uma escada que, tipo, você vai ganhando um sustento de Deus ali naquele momento. Sim. Né? E a gente queria que as pessoas acreditassem nisso, que tipo, você não precisa... A tua vida com a igreja, a tua vida de oração, ela não precisa ficar numa memória. Ela pode ser, de fato, parte da tua vida, como agora está sendo parte do nosso trabalho. Tá ligado? Tipo, a gente tá trabalhando com... Black não tem um plano B, Black. Esse é o plano A, esse aqui é o plano B, ele é o plano C, plano alfabeto. Exato. E a gente não pode, por exemplo... É o verdadeiro largar tudo por Jesus na vida ordinária. Isso aí. Exato, entendeu? E as pessoas... E eu acredito muito, assim, eu sou quase uma pessoa... Eu tenho certeza que eu não sou o único. Mas eu acredito muito que em Teresina tem pessoas muito criativas, cara. Muito, muito, muito criativas. Eu creio. Tem porque eu conheço de perto. Tá. Nossa, obrigado. Criativos. Bom. Mas essas pessoas, por alguma razão, ou, número 1, elas não são encorajadas, que acontece, né? Ou, número 2, elas têm medo ainda, que acaba sendo a mesma coisa, né? Não ser encorajada e não ter medo. Mas, tipo assim, às vezes o cara tem uma ideia, tipo, eu quero começar a ser influencer. E aí o cara grava um story, os amigos dele vão lá, olá, o blogueirão, não sei o quê, tipo, queimando o cara, até o cara desistir, tipo, pô, não vou fazer isso aqui mais não, porque a galera enche o saco. Não é nem porque o cara, tipo, porque a galera enche o saco, ele nem acredita que tá enterrando um talento ali. E da mesma forma o cara que começa ali um negocinho, vendendo quadro, vendendo os textos dele. Às vezes eu acho que falta essa galera que banca, que diz assim, mano, tem caminho aí, mas é um caminho que não é tipo, eu sou de Deus, as portas vão se abrir, não. É um caminho que sou de Deus e por isso vou meter a cara, chutar e vou fazer acontecer, entendeu? E eu acho que falta esse tipo de incentivo mesmo, dessa conversa com o católico, de dizer que católico você pode criar mesmo.